Olá, boa noite a todos. Deu uma atrasadinha aqui, por causa de conexão do YouTube. Até peço desculpas aí, Pedro, mas isso são fatores adversos à nossa programação. Acho que é porque o nosso canal está muito cheio, né? Então a gente derrubamos a audiência do Jornal Nacional e outros jornais por aí. Eu até mandei uma mensagem que existia uma possibilidade de transferência para amanhã, mas como o Rony conserta tudo para nós aqui, ele já ajustou e nós vamos dar andamento. Espero que todo mundo esteja em paz, com saúde, né? Estou vendo aqui pelos comentários, né? Já tem sempre umas tretinhas aí entre a galera, mas é gostoso. Bom, obrigado por nos receber nas suas casas, né? Na nossa casa, do HB Saúde, para as suas casas. Então, eu acho que conheço muita gente, os que me conhecem, meu nome é Celso, eu trabalho com vocês aí na gestão da nossa operadora HB Saúde, e essa primeira vez nós estamos transmitindo online pelo YouTube o nosso canal, né, para levar todas as informações no projetos e o que nós temos feito para medidas de enfrentamento à Covid. Vocês sabem que todo dia a gente recebe informação, né? Então, às vezes essas informações que nos chegam são informações, são fakes, são informações que nem todas são fidedignas, e também há sempre uma mudança em cima disso. O que era verdadeiro no passado, alguns meses atrás, é tão rápido que acaba se tornando diferente do momento atual. Ficamos um bom tempo planejando para isso. Desde quando começou o processo lá na China e veio para a Europa, em fevereiro de 2020, já criamos um comitê. O comitê técnico, o médico, enfermagem, administração, todo mundo se uniu para nos prepararmos para esse momento que nós estamos vivenciando. Vamos falar assim, até uns 2 meses atrás, nós estávamos numa situação um pouco confortável. Isso vem agravando de um tempo para cá. Então, nós conversamos, olha, eu acho que o ideal é a gente fazer essa live e falar um pouco para vocês do que vem acontecendo no mercado agora. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse cenário aqui, os instrumentos de avaliação que nós temos, vocês ouvem falar de testes, vacinas, como estão vacinas, as vacinas de Oxford, a vacina de outros lugares. Eu tenho aqui comigo, né, uma pessoa muito especial, a doutora Cássia Stofoletti, ela é médica infecto, com doutorado em ciências de saúde e pós-doc em virologia, que está coordenando nosso plano de contingência. Né? Quem está na sede vem sempre ela lá com a gente. Ao longo dessa transmissão aqui, todos os que assim desejarem podem fazer perguntas via o chat. É os mesmos que vocês estão usando aí que está à direita do vídeo. E após a apresentação, faremos um breve papo, né? Batemos um bate-papo aí e tiramos as dúvidas de vocês. Eu vou estar anotando as dúvidas, aí eu falo com a Cássia no final. Aproveitem, interajam, e agora eu vou deixar com vocês com a doutora Cássia. Boa noite, doutora. Boa noite, Celso, boa noite a todos. Prazer enorme em estar aqui. Não é só um convite, na verdade, é uma responsabilidade nossa estar aqui hoje, debatendo, discutindo. Gostaria de dar boas-vindas a todos, estou recebendo aqui várias mensagens, sejam todos bem-vindos, grandes amigos, a gente se encontra todos os dias em uma hora na sede, outra hora a gente está junto no Espaço Saúde, infantil, onco, enfim, sejam todos bem-vindos. Novamente eu reforço, pedir desculpas do Celso, a gente teve uma instabilidade no YouTube, foi uma coisa breve, e agora a gente pode recomeçar a nossa discussão. Gostaria de pontuar que é um bate-papo, ele foi montado, ele foi totalmente delineado para oferecer para vocês uma oportunidade da gente aproximar o nosso vínculo, principalmente tirando dúvidas a respeito da Covid-19. Eu tenho certeza que todos aqui têm alguma dúvida, afinal, são muitos temas, são muitas novidades que acontecem todos os dias, e nem sempre a gente consegue sentar, discutir, bater um papo, tirar dúvida quando tem sintomas ou quando não tem sintomas, quando eu devo ir no serviço de saúde, quando eu não devo. Enfim, a gente está aqui hoje justamente para isso, estou à disposição. Eu preparei alguns slides, eles são curtos, bem objetivos,
Então, eu gostaria que vocês já fossem pontuando, fazendo as anotaçõezinhas para depois lançar as perguntas e a gente trocar uma ideia bem legal. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Eu gostaria de apresentar para vocês aqui hoje uma série de ações de prevenção e orientação que nós estamos moldando, que tem sido todo o tempo refeito, atualizado, justamente muito bem focado na atenção ao nosso colaborador HB Saúde. Todas essas ações, elas visam uma série de medidas de acolhimento para que vocês sintam-se seguros, com o diagnóstico feito, e tendo em algum momento, ou de dúvida, ou infelizmente, caso venha a ocorrer, de acometimento pela Covid-19, toda uma atenção destinada à assistência à saúde. O Celso já começou fazendo algumas pontuações, e eu mostro aqui para vocês nesse slide. Se vocês notarem aqui, logo nessa região aqui embaixo, à esquerda, na região inferior, esse slide ele é com uma foto do dia 5 de fevereiro de 2020. A data está em inglês, então ela é invertida. E em fevereiro, a gente contabilizava no mundo 24 mil casos confirmados de Covid-19, basicamente concentrados na região da Ásia. Eles estavam principalmente naquela região de origem, que foi a China, e nós tínhamos ali 494 mortes apenas registradas. Pouco tempo depois, a gente nota que esses casos vão aumentando progressivamente, e aqui, datando essa nova figura, 41 dias depois, a gente sai de 24 mil casos para 175 mil, e a gente já tem o mundo inteiro acometido. Bom, não preciso nem dizer para vocês que o potencial de transmissão desse novo coronavírus, ele é muito alto, ele se dissemina com muita facilidade, justamente porque ele acomete uma região que tem um contato com o ambiente muito grande, que são as vias aéreas superiores. Então, a gente tem um potencial de disseminação à medida que a gente fala, que a gente espirra, que a gente respira, e por aí vai. Dessas 175 mil casos confirmados no mundo, a gente sai ali em torno de 500 mortes para 6.700 mortes. E aqui, atualizando para um slide com a data de hoje, 23 de julho, nós temos 15 milhões de casos confirmados no mundo, com mais de 624 mil mortes, sendo que o Brasil hoje contabiliza a segunda posição dentre todos esses óbitos que aconteceram. Então, quando nós optamos, e a gente tem discutido muito a respeito do que a gente pode oferecer de melhor a todos, a ideia foi justamente acolher nesse momento que os casos estão tão pronunciados. Nós não vivemos aqui a mesma linha, o mesmo número de casos, a mesma ordem que estava acontecendo no resto do mundo. Obviamente, a gente está numa cidade do interior, embora Rio Preto tenha o seu grau de desenvolvimento, nós não estamos ali pontuados muito próximo de São Paulo, embora tenha esses 400 quilômetros, e esse distanciamento permitiu que os casos chegassem aqui um pouco depois. Tanto é que outras cidades da região também estão vivendo esse cenário agora. Eu gostaria de compartilhar com vocês os números aqui, muito mais próximos da região. Aqui eu tenho os dados do Brasil, como tem sido essa crescente, mas principalmente os dados de São José do Rio Preto, atualizados hoje. Nós já tivemos aqui na cidade, esse dado é da Secretaria Municipal de Saúde, nós já tivemos aqui na cidade mais de 39 mil casos notificados como síndrome gripal, ou seja, aquele caso que ele é considerado suspeito. A gente tem uma característica muito importante, que já é um aprendizado ao longo de outras doenças que nós tivemos acometendo a população, que é a testagem de forma sistemática de um grande número de indivíduos quanto acometidos. E aqui a gente teve uma testagem de mais de 28 mil pessoas. Lógico, os critérios, de acordo com o Ministério da Saúde, o Instituto Adolfo Lutz, a Vigilância Epidemiológica do Estado, eles foram mudando ao longo do tempo. Então, acredito até que vocês já tenham notado. No início, existia alguns critérios que eram usados para a gente fazer testagem.
Agora são outros critérios, não só uma questão de critérios. Agora nós temos outros testes que estão sendo empregados na prática, né, clínica. Desses 28 mil pacientes testados, a gente tem aqui 6 mil, um pouco mais de 6.800 casos confirmados da nossa cidade, morador de São José do Rio Preto, com aqui em torno de 187 óbitos. Isso aqui gera para a gente uma taxa de mortalidade de 2,7%. Poxa, Cássia, então 2,7% das pessoas que adquiriram, pelo menos que fizeram diagnóstico confirmado de Covid-19, eles morreram? Infelizmente, sim. A gente fala, mas são 187, mas são 187 vidas ceifadas numa doença que, teoricamente, é considerada uma doença prevenível. Afinal, a gente está falando de uma doença infecciosa que a gente tem muitas medidas para empregar. Bom, é importante aqui frisar alguns aspectos a respeito do vírus. A gente está falando de um vírus, então ele tem potencial de mutação, ele tem capacidade de replicação elevada e, por ele acometer as vias aéreas superiores, ele tem uma facilidade dentro de todo esse processo de passar de uma pessoa para outra. Não é só isso. Ele não passa só diretamente pelo ar de uma pessoa para outra. Ao falar, espirrar e tossir, eu posso, muitas vezes, deixar cair gotículas no ambiente que eu estou, e aí eu acabo tendo contato de mão, por exemplo, de um colega que vem e fica tocando a minha mesa ou encosta. Por isso que muitas vezes a gente acaba falando tanto para todos vocês que é preciso higienizar o nosso espaço de trabalho, porque nós podemos ali naquele momento, sem saber que já temos o vírus, e se não estivermos usando a máscara, podemos ser uma fonte para um colega que venha, acabe tocando com as suas mãos e levando esse vírus para outro local. E muitas vezes a gente sabe, a gente toca a superfície e toca o rosto. É óbvio que hoje aqui eu acredito que não estejamos, né, de máscara, inclusive eu não estou, estamos todos no ambiente da nossa casa, compartilhamos um ambiente já com pessoas de forma habitual, mas eu peço para vocês que dentro do ambiente de trabalho ou em ambientes comuns, o uso da máscara ele é muito importante. Já já a gente vai falar um pouquinho melhor dessa questão da máscara e das medidas de prevenção. Muito bem. Talvez aqui, uma das coisas mais interessantes para a gente discutir e que tem muita relevância no nosso dia a dia é a respeito do comprometimento que a doença causa. Falo isso já em defesa de causa, porque eu fico na linha de frente, tanto numa parte administrativa, dando suporte a todos, até no âmbito ambulatorial, quanto tem uma atuação no ambiente intra-hospitalar, diretamente relacionado a pacientes considerados, então, graves, ou pelo menos de um comprometimento moderado a grave, justamente por eles estarem internados. Nesse sentido, eu gostaria de explicar alguns pontos para vocês em relação à infecção e à sintomatologia. Se vocês notarem nesse slide, ao longo dos dias que eu tenho da infecção, a partir de um momento inicial que eu começo a ter o início dos sintomas, todo indivíduo com Covid-19, ele vai acabar passando por algumas fases clínicas, que podem ser mais pronunciadas ou não. A fase inicial, ela é marcada principalmente pela quantidade de vírus. Nessa fase, quando sintomática, e por favor, prestem muita atenção nisso, porque a gente sabe que alguns indivíduos são assintomáticos, mesmo infectados pelo novo coronavírus. Então, quando sintomática, é esperado normalmente que o indivíduo infectado, ele apresente tosse, que pode ser seca, ou algumas vezes ela tem uma quantidade de secreção. Então, por favor, não há um padrão típico, somente esse tipo de tosse é evidência de Covid-19. Algumas vezes eu tenho também a presença de febre, na verdade a febre é um sintoma comum, embora ela possa estar ausente, principalmente em crianças e idosos, mas também em adultos. Eu tenho normalmente uma fadiga referida, então o nosso indivíduo infectado, ele sente um cansaço, um mal-estar, um peso no corpo fora do habitual. E ele pode ter outras queixas, como, por exemplo, coriza. Ele pode ter o nariz congesto, o nariz escorrendo, e isso não deixa de ser uma fonte de vírus e de infecção, porque ele tem o hábito
de enxugar, de passar a mão no rosto, de coçar o rosto. Eu posso ter dor de garganta, de leve até uma dor de garganta severa, inclusive com placas. Posso ter dor de cabeça, e é muito comum os pacientes referirem dor de cabeça, que muda em relação ao padrão que a gente está habituado no dia a dia, de agitação, aquela dor que, todos os dias no final do dia eu sinto uma dorzinha, mas é cansaço, é estresse, é contratura. Então, eu posso ter dor de cabeça sim, e alguns pacientes, eles inclusive referem para a gente a questão da diarreia. Eles têm um quadro gastrointestinal, e isso é compatível justamente porque muitas vezes você pode adquirir o vírus por mais de uma via, e o acometimento, ele é sistêmico, ele é generalizado. Tanto é que eu tenho febre, eu tenho dor no corpo, eu tenho todas essas outras queixas. É interessante, alguns pacientes, eles até referem alteração no paladar, então alguns, em torno de 10, 11%, perdem a capacidade de sentir o gosto. Nós não estamos falando aqui daquele prato que não foi apropriadamente bem feito e a gente tem que normalmente agradar, né, o marido ou a esposa. Eu, infelizmente, tenho esse problema em casa, mas brincadeiras à parte, a gente tem um indivíduo que pode falar que ele tem alteração no seu paladar, e nós temos também indivíduos que referem na mesma frequência, mais ou menos 10, 11%, uma alteração no olfato. Ele para de sentir o cheiro. Cássia, então se eu estou sentindo o cheiro, não é Covid-19? Não, não é isso. Alguns param de sentir o cheiro. Então, por quê? Porque normalmente ocorre uma invasão de algumas terminações nervosas pelo vírus, e aí, infelizmente, a gente acaba tendo comprometimento desse nervo, que é chamado de olfatório, e o indivíduo para de sentir o cheiro. Muito bem. Essa fase inicial, normalmente ela vai aí de 5, 7 ou 10 dias, e ela costuma ir decaindo em relação aos sintomas. Contudo, existem alguns indivíduos que eles limpam o vírus do seu organismo à medida que desenvolvem uma resposta imunológica de resistência. Quando eles resolvem desenvolver essa resposta, o que pode acontecer muitas vezes é dessa resposta ela ser um pouquinho descontrolada em relação ao combate ao vírus. Então, ela não é só para combater ao vírus, ela acaba tendo um leve desequilíbrio, e esse desequilíbrio ele pode levar a uma reação inflamatória com comprometimento de alguns órgãos. O principal deles, obviamente, é o pulmão. E aí esse paciente começa, ao longo dos dias, fazer a referência aí de que ele está ficando um pouco mais cansado, com dificuldade para respirar. Por quê? Porque aquele pulmão está sendo mais acometido justamente pela resposta inflamatória. É interessante notar também que, se vocês prestarem atenção bem nesse cantinho aqui, ó, a gente tem a curva vermelha, essa sombrinha vermelha em relação à infecção. Se vocês notarem, ela está um pouquinho antes do gráfico. Por que eu coloquei aqui? Na verdade, a gente sabe que aqui é o início dos sintomas, quando eu tenho essa linha vertical, e um pouco antes, o indivíduo, ele já pode ter o vírus na sua via aérea superior, e ele já pode ser uma fonte de infecção para o colega. Por isso, a gente vai bater até o final da nossa conversa as medidas de prevenção e no uso de máscara, porque é justamente aqui que eu quero impedir que qualquer um de nós, e nós estamos suscetíveis a isso, sejamos uma fonte de infecção para o nosso colega, porque segurança é o que está em primeiro lugar aqui em relação ao que a gente está discutindo. Muito bem. A pergunta agora que nos vem é a seguinte: Cássia, quem são esses potenciais indivíduos que podem ter uma evolução um pouco mais grave, um pouco mais severa, muitas vezes necessitar de internação, necessidade de internação em UTI, necessidade de ventilação invasiva, colocar um tubo, realizar traqueostomia, talvez durante a sua evolução? Normalmente, são indivíduos que já apresentam algum tipo de doença de base. Não necessariamente. Há casos graves em indivíduos saudáveis, sim. Por isso que é importante, inclusive, prevenir. Mas alguns indivíduos considerados já com comorbidades, com doenças prévias, eles podem ter uma forma mais grave. Vamos exemplificar? Indivíduos que apresentam, por exemplo, doença renal. Alguma doença renal, insuficiência renal,
principalmente em umas fases mais avançadas ou dialíticos, indivíduos, esse aqui chama muita atenção, que tem uma doença cardiovascular, e principalmente se ela estiver descompensada. Sabe aquele dia que a gente esquece de tomar o remédio da pressão, mas é só hoje, ou é só uma sexta, um sábado, um domingo? Não dá. Nesse momento, a gente não pode ser tolerante às comorbidades e à chance de descompensação. Nós precisamos ser rigorosos em manter a nossa saúde em dia, porque isso é uma medida, sim, de prevenção. Além disso, doenças pulmonares, e inclui aqui, a doença pulmonar aqui, incluindo o tabagismo. Então, eu tenho o asmático que vive descompensado, não é aquele que está usando bombinha de vez em quando para sair de uma crise, é aquele paciente que realmente usa uma série de medicações para se manter bem e sem crises, é o paciente que tem a chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, ou enfisema pulmonar, como alguns conhecem, é aquele paciente que ele é tabagista de longa data, ele já tem um pulmão alterado, todo estruturalmente, então ele pode ter a doença de uma forma mais grave. Além disso, pacientes com doenças neuropsiquiátricas, principalmente neurológicas, quadros de AVC prévio, de demência, ou que ficam acamados, e aqui eu gosto muito de chamar atenção a isso, porque a gente não presta atenção no dia a dia. A gente fala tanto de medicina preventiva, tanto de fazer exercício físico, tanto em perder peso, e a gente não presta atenção na chamada síndrome metabólica, a gente está sempre um pouquinho acima do peso. E nesse momento, ter sobrepeso ou ser obeso é por si só, independente de já ter um diabetes, uma hipertensão, um infarto prévio, um AVC, é por si só uma condição de risco para esse paciente ter a forma grave. Então, a síndrome metabólica, ela também potencializa a chance desse paciente ser grave. Muito bem. Aqui, eu retirei de uma notificação do Ministério da Saúde, diretamente do site do Ministério da Saúde, do SINAM, onde são feitas notificações de caso, e a gente pode notar como essas doenças estão associadas aos óbitos. E aqui, dá uma olhadinha só, obesidade. A maior parte dos pacientes obesos que morrem, eles têm menos de 60 anos. Cardiopatia, diabetes, doença renal, uma doença pulmonar, são todas doenças que podem, infelizmente, agravar a situação dos indivíduos acometidos pela Covid-19. Então, novamente, estar em dia com a sua saúde, estar em dia com o seu atendimento médico, com o uso da sua medicação, aqui ele se torna uma responsabilidade, inclusive, com o grau de gravidade que nós podemos ter em relação à Covid-19. E eu falo em defesa de causa também. Tenho meu problema de hipertensão, mantenho a medicação em dia e agora mantenho totalmente em ordem, fielmente, justamente porque a gente sabe que a gente tem esse risco, infelizmente, nesse momento. Muito bem. Considerando todas essas informações, e principalmente essa última informação que eu passei para vocês, de momentos que nós temos em relação ao vírus, aqui nós temos uma fase inicial, onde eu tenho muito mais vírus em relação à inflamação, e uma fase que eu clareio o vírus, mas eu aumento a resposta inflamatória. A gente precisa entender, e precisa ser muito racional também, que normalmente os testes empregados para um colega não é o mesmo empregado para outro. Isso porque nós temos momentos diferentes da infecção. Então, se eu tenho um indivíduo que ele tem 1, 2, 3, 5 dias do início dos sintomas, eu não posso sair procurando nele uma resposta do meu corpo, vou exemplificar, através de um teste. Já ouviram falar do teste rápido de pesquisa de anticorpos? É aquele que a gente pode ou coletar o sangue, ou furar o dedo para conseguir uma amostra de sangue, e a gente vai procurar anticorpos de algumas classes, por exemplo, IgM e IgG. É um teste super rápido, existem inclusive alguns que estão sendo realizados de forma até em massa, de grande número de pessoas. Detalhe, esse teste, ele fala para mim se eu tive a infecção, seja ela recente ou não, mas ele não me dá uma evidência clara de que eu estou com o vírus agora na via aérea
e que eu sou potencial para transmissão. O teste que vai falar para mim nesse momento é um teste que coleta a secreção da via aérea, seja ela da orofaringe ou da nasofaringe, por exemplo, realização do SWAB, aquele cotonete um pouquinho mais comprido, que a gente coloca nas narinas, depois na orofaringe também, em alguns processos, e a gente obtém secreção e quantidade de células que estão sendo invadidas pelo vírus. É esse teste que eu devo empregar no período inicial. Cássia, por que você está dizendo tudo isso? Porque se eu tenho, por exemplo, um indivíduo que ele chega para mim e ele me fala, doutora, hoje eu estou tossindo e estou com mal-estar, e se eu for lá, eu furar o dedo dele e eu procurar os anticorpos, obviamente eu não vou encontrar. E aí eu vou notar que o teste deu negativo e eu vou me tranquilizar e vou falar, mas ele não é coronavírus, nesse momento ele não tem coronavírus, e ele é sim uma pessoa que pode estar infectada, e ele pode ter esse potencial de passar para outra pessoa. Então é muito, muito necessário nesse momento que a gente faça bom uso dos testes diagnósticos, focando. Até 7 a 10 dias do início dos sintomas, eu realizo testes que procuram vírus, pedaços do novo coronavírus em secreção de via aérea. Por exemplo, SWAB. Eu faço um SWAB e realizo um RT-PCR, um teste rápido de pesquisa de antígeno, um RT-LAMP. N alternativas nós temos hoje, inclusive no HB Saúde nós temos diversas alternativas para oferecer para vocês, colaboradores. Eles só precisam ser empregados no momento certo. Muito bem. Depois desse período inicial de 10, mas principalmente depois de 14 dias, aí sim eu posso ir lá, tirar o sangue, seja ele no dedo, ou tirar o sangue da veia e realizar a pesquisa de anticorpos. Porque aí eu estou falando da resposta do meu corpo à infecção que eu tive há um tempo atrás. E eu preciso dar tempo ao meu corpo para que eu produza os anticorpos que evidenciem essa resposta. Idealmente, eu preciso de mais de 10 dias. Alguns indivíduos precisam de até mais tempo que isso. E aqui, a gente tem que parar também para fazer uma reflexão. Nós estamos falando de testes diagnósticos que dependem de alguém para colher e que foram todos lançados diante de uma necessidade extrema de definir esse diagnóstico. Então, todos os testes são passíveis de algum grau de falha. Como assim, Cássia? Pode ser que você faça hoje um RT-PCR e ele venha negativo. Eu coleto o material da narina, da região posterior, ele venha negativo, mas eu tenho uma pequena quantidade de vírus. Por quais motivos? A coleta pode ter sido muito simples, muito próxima da região superficial, ela não foi daquelas células que eu tenho lá na região posterior, bem próximo ali à garganta. Eu posso ter demorado para processar esse material e ocorreu uma degeneração. Eu posso ter deixado numa temperatura não apropriada. O reagente que foi usado, infelizmente, algumas vezes a gente sabe, acabou sendo ali acometido, ficou muito tempo fora. Existe uma série de condições que precisam ser apropriadas. Da mesma forma que se eu fizer um teste sorológico com 7 dias, eu posso estar com, inclusive, o RT-PCR positivo e não ter ainda a resposta do meu corpo. Por quê? Porque cada um responde de um jeito. Eu posso ter minha resposta mais rápida, uma outra pessoa aqui nesse grupo pode ter uma resposta mais lenta. Então, é preciso fazer uma interpretação apropriada, juntar a parte clínica, o contexto que nós estamos vivendo e o grau de exposição ao qual o indivíduo foi suscetível, submetido, e o teste diagnóstico. Então, é preciso respirar antes da gente sair falando, eu tenho ou eu não tenho. Calma, vamos analisar todos os fatores. Inclusive, algumas vezes a gente tem pacientes internados, que a gente olha o exame de imagem e a gente fala, poxa vida, clinicamente eu acho que é um caso de Covid-19. Poxa, mas a tomografia tem um grau de comprometimento. Eu vou lá e peço um RT-PCR. Muitas vezes eu estou caindo aqui, numa fase um pouco mais avançada. É resposta? É resposta desse indivíduo. Acontece, mas ele pode estar numa fase um pouquinho mais tardia. Nesse sentido também, é muito importante
que a gente preste atenção que o potencial de transmissão de uma fase não é igual de outra. Vamos lá, de novo ainda nesse slide. Períodos iniciais, a minha quantidade de vírus é muito maior na via aérea. Ele vai caindo ao longo do tempo, mesmo que eu tenha sintomas, porque eu tenho uma resposta mais pronunciada. Sendo assim, pode acontecer de eu estar no 14º dia, ter o exame negativo, ou até muitas vezes fazer um exame que já venha positivo e não ter mais o potencial de transmissão. Nesse sentido, a gente tem que pensar que o indivíduo com Covid-19, seja uma doença do ponto de vista clínico ou confirmado laboratorialmente, não tem mais a necessidade, ao longo do tempo, de ter um novo exame para necessariamente voltar ao trabalho, porque as respostas são muito inesperadas, e já foi demonstrado que depois de percorrido todo esse tempo, de 14 dias, desde que estejamos com 3 dias de assintomático, ou seja, no dia 12, 13 e 14, depois do início da infecção, ele está bem, ele não tosse, nariz não está escorrendo, ele não fica mais espirrando como ele estava no início da infecção, eu já limpei o vírus, eu já clareei. Então, eu paro de ter o potencial de infecção, independente se eu farei um teste ou não. A gente sabe, inclusive, na literatura científica, que testes realizados sucessivamente em alguns indivíduos mostraram-se positivos, porque o teste que a gente tem na prática não é um teste que vai até lá, colhe a secreção e me fala se o vírus está vivo nessa secreção. Todos os testes que a gente tem e usa na prática são testes que detectam pedaços do vírus, ou material genético, ou da sua cápsula ali, da sua superfície. Então, a gente não consegue garantir que aqueles pedaços evidenciam a atividade propriamente do vírus. Eu já estou assintomático. Será que não é só resquício do que eu estava esperando um pouquinho atrás, de que era aquela infecção que já começou? Muito bem. Quero focar com vocês também nesse sentido que a gente tem novamente essa fase de um indivíduo assintomático, e inclusive que raras vezes, mas pode acontecer, dele ter o exame positivo. Obviamente, notem que quando sintomático, eu tenho uma curva muito maior na quantidade de vírus. Isso facilita que o meu exame seja positivo. Na fase assintomática, eu tenho menos vírus. Então, é mais difícil que o meu exame seja positivo. Contudo, não significa que eu não estou transmitindo no ambiente que eu estou vivendo. Justamente por isso, a gente fala tanto sobre essas características. Se eu estou assintomático ainda, mas eu espirro, eu tuço, e a gente faz isso, a gente mora em São José do Rio Preto, a gente está vivendo aqui já uma escassez de chuva há um certo tempo, então eu tenho um tempo seco, agora a gente tem tido queimadas, todo mundo que tosse ou espirra em algum momento do dia. Se eu não estou de máscara, mas eu estou inclusive nessa fase assintomática da infecção, eu tenho potencial de transmissão. Quando a gente coloca nessa fotinha aqui do lado, a máscara no indivíduo, obviamente, eu tenho um bloqueio na eliminação de secreções, que eu nem sequer estou vendo para esse ambiente, e quando eu tenho, mais ainda, quando eu tenho a colocação de máscaras, tanto no indivíduo já infectado, mesmo que assintomático, ou seja, ele sintomático, e eu coloco máscara, inclusive, e faço uso apropriado, obviamente, no indivíduo que pode ter contato e ainda não tem infecção, eu consigo quebrar a cadeia. E notem, essa linha pontilhada que tem nas 3 fotos, ela significa distanciamento. Não adianta também todo mundo estar de máscara e estar sentadinho do lado um do outro, ou estar ali se abraçando e tudo mais. A gente está falando de mão, a gente está falando de contato muito próximo com os indivíduos. Então, essa barreira pode ser quebrada. A máscara é legal? É legal. Ela é 100%? Nós não somos 100%. Todos aqui são passíveis de pequenas falhas, erros no dia a dia. Por mais que a gente se empenhe
Isso é possível, e a gente sabe que ocorre, principalmente quando nós entramos nessa fase que a gente está vivendo agora, de uma exaustão muito grande. Eu tenho certeza que todos estão bastante cansados, a gente tem se empenhado muito. Então, o que eu vou fazer em relação a isso? Vou dar outra sugestão. Vamos usar álcool. Sabe aquele álcool que você deixa perto da sua mesa? Aquele pequenininho, a gente vai usar sempre. Então, cada vez que a gente toca o rosto, ou que a gente manipula a máscara, o ideal é nem tocar na máscara, mas que a gente coloca, ajusta, ou dá aquela puxadinha aqui embaixo, ou dá uma ajustadinha aqui em cima, dá uma coçadinha no rosto, a gente vai lá e passa álcool. Afinal, a gente não está acessivelmente sempre próxima a uma pia para que a gente possa lavar as mãos com água e sabão. E, por favor, não é puff de álcool, faço assim, ok, tô ótimo, tô saindo, tá tudo bem. Vamos lá, eu tenho que esfregar. Eu tenho unha, eu posso ter meu esmalte lascado, então eu sei, meninas, a gente tem o esmalte lascado de vez em quando, isso é inevitável. Eu não posso falar nada, ainda tô fazendo a minha unha e tô tentando ser rigorosa, mas tá difícil, viu? Eu tento fazer, mas a gente tem que prestar atenção. A gente precisa passar esse álcool com bastante paciência, na mão como um todo. E aí eu quero chamar atenção para mais uma coisa. Aliança. Não é uma tentativa de ficar livre dos meninos ou das meninas. A gente não pode estar de aliança, porque a gente sabe que acumula resquício de célula, de sujidade, acúmulo, fica úmido aquela região ali embaixo, entendeu? E de preferência, não é para ficar usando relógio, pulseira, nem nada disso, porque a gente sabe que também é um corpo estranho e a gente pode ter acúmulo de secreção e acabar não fazendo uma higienização apropriada dessa região do nosso corpo. Então, só aqui, já passei para vocês uma série de alternativas que a gente pode pôr no dia a dia, na nossa prática, de modo a prevenir, inclusive, que o outro se infecte sem que a gente saiba que tem nesse momento o novo coronavírus. Além disso, é preciso manter o ambiente que a gente está de trabalho higienizado, limpo e organizado. Não adianta eu ter uma mesa abarrotada de coisas que eu sequer vou conseguir higienizar. E aí eu vou jogando os meus papéis e vou deixando tudo acumulado, e aí o que eu faço? Fica todo bagunçado. E eu acabo espirrando e não vejo, eu tenho uma superfície e o vírus ele fica horas na superfície. De acordo com a superfície, ele pode ficar 2, 3, 4 horas. O que a gente tem que fazer? A gente precisa higienizar o nosso espaço de trabalho a cada 2, 3, 4 horas no máximo. A gente precisa pegar o nosso paninho, ou com álcool, um paninho de preferência. Por favor, eu preciso de um tecido, tecido é forma de falar, mas eu preciso de um material, essa é a melhor palavra, de um material que ele possa ser descartado. Então, o que eu uso para limpar a minha mesa agora, com álcool ou uma solução específica, eu descarto em seguida. Eu não posso reutilizar esse material, deixar ali dobradinho do lado para usar depois também. Então, a gente consegue fazer muita, mas muita coisa mesmo, só olhando para o seu quadrado. Só para o seu 1 metro quadrado, você consegue fazer muita diferença. Dentro da empresa? Sim. Dentro de casa? Também, tanto quanto. Bom, aqui eu queria já ir adiantando em relação a alguns temas, que eu acho que tem chamado muita atenção e tem gerado bastante dúvidas em relação a todos vocês. O pessoal costuma me perguntar muito, muito, muito a respeito de tratamento. Hoje, a gente tem algumas alternativas para pacientes internados, considerando a medida que a doença vai evoluindo. Mas, de forma consistente, na literatura, com estudos clínicos que sejam realmente embasados, a gente não tem uma medicação que possa ser tomada para que você não adquira o vírus. Prevenção é higienização e uso de máscara. E eu não tenho uma medicação que me diga assim, Cássia, desde o início, comecei a ter sintomas hoje, eu começo a usar a medicação, eu estou protegida já? Eu não vou ter a forma grave? Não. A gente não tem essa certeza com nenhuma das medicações que estão sendo usadas hoje em dia. Quando internado, os nossos pacientes, quando internados, os nossos pacientes, eles acabam recebendo uma série de medidas. Aliás, já aproveitando esse momento de falar do internado, é importante frisar que, quando internado, não só aqui, mas em todos os cenários que a gente tem vivido por conta da pandemia, algumas coisas não são tão fáceis como a gente estava acostumado antes. Então, por exemplo,
Eu não posso ter acompanhante quando eu interno, exceto em situações específicas que estão dentro da lei, obviamente. Mas se eu internar por Covid-19 ou por suspeita, eu não posso levar um acompanhante comigo. Nem sempre isso é possível. Inclusive, em alguns casos, a gente tem uma certa dificuldade. Pense que eu estou dizendo de um ambiente específico, onde estão casos confirmados e suspeitos, que precisam garantir isolamento, e que quanto mais pessoas eu introduzir nesse ambiente, maior o meu potencial de infectar essas outras pessoas. Então, eu preciso entender que nem sempre é possível colocar mais pessoas nesse ambiente. A gente precisa ter um ambiente, inclusive, fácil de ser limpo. Um ambiente que ele permita a proteção dos profissionais que estão ali. E não dá para assustar. Nesse momento, a gente vive um contexto em que a telemedicina que passa as informações, então a gente não consegue ter acesso, não consegue visitar os pacientes, e isso não é uma coisa de Rio Preto, por favor, isso é uma coisa que a gente vive em todo esse cenário de pandemia, que a gente muitas vezes tem que lançar mão de hospitais de campanha, onde eu tenho espaços comuns com os casos positivos, justamente porque eu não consigo oferecer um quarto a todos. Isso pode acontecer? Pode. A gente viu inúmeros hospitais de campanha, inclusive, acontecendo em São Paulo. Basta a gente lembrar um pouquinho do que estava acontecendo dias atrás. Alguns já começaram até a ser desativados, mas Rio Preto, a gente começa agora a ter essa curva totalmente ascendente. Até outro dia a gente tinha vocês viram na internet, viram em manchetes, mais de 90% da lotação dos principais leitos que a gente tinha em unidades hospitalares. E a gente tem, inclusive, hoje, uma unidade de pronto atendimento aberta para atender pacientes graves. E é importante que a gente respeite esse contexto. Tudo que está sendo feito para que possa ser oferecido algum tipo de suporte a todos os pacientes, inclusive pacientes com e sem coronavírus. E para garantir a proteção de quem ainda não tem, para que se vierem a ter, a gente tenha leito suficiente para acolher todos eles. Então, voltando à questão dos pacientes internados, e dito todos esses pontos a respeito de leitos, alguns pacientes internados, eles recebem algumas medidas a mais, porque eles acabam tendo muito desconforto respiratório. Então, eles precisam, por exemplo, de bombinhas, aquela bombinha que a gente usa de broncodilatador, várias vezes ao dia. Eles precisam de outras medicações para manter pressão, para dar um suporte ventilatório, e muitas vezes eles precisam de oxigênio. E eles ficam em oxigênio ou catéter, ou máscara, e infelizmente algumas vezes a gente precisa dar pressão suficiente para abrir o pulmão do paciente, porque ele está cheio de líquido. A gente tem um extravasamento decorrente daquela resposta inflamatória que a gente discutiu uns minutinhos atrás, e eu preciso abrir esse pulmão. Então, algumas vezes, as únicas alternativas são entubar o paciente, encaminhá-lo à UTI e dar algumas medicações que possa levar ali a algum grau de complacência, melhorar a elasticidade desse pulmão, porque ele vai ficando todo difícil de promover toda essa movimentação que a gente tem. Bom, com todas essas informações, talvez o mais importante, e aí eu gostaria de começar a responder várias questões para vocês, que vocês estão fazendo, estou notando aqui, estou tentando acompanhar, mas eu nem sempre consigo respondê-las conforme eu vou falando. Eu queria pedir para vocês seguirem algumas recomendações, elas são extremamente importantes. Elas não são importantes somente quando a gente está falando do nosso ambiente de trabalho. Eu quero falar com vocês agora, não como colaboradores, quero falar como amigo mesmo. Como médico infectologista, como colega de trabalho e como quem está passando por todo esse momento complicado ali dentro, vendo pacientes nas suas diversas esferas clínicas, e eu queria pedir que realmente vocês se previnam. Algumas vezes, como a gente já discutiu, ninguém está falando aqui que, mas eu afrouxei, nada disso, mas a gente tem muito o que fazer. Então, por favor, higienização das mãos. A gente vai para a rua, a gente não pode ficar pegando na maçaneta, pegando em superfícies, ficar tocando, apoiando em mesa, apoiando em paredes e tudo mais, e não higienizando as mãos. O álcool, ele é, sim, um grande aliado para a nossa vida nesse momento. Não tem como. Outra coisa, eu queria discutir com vocês a questão da etiqueta respiratória. Não dá para pôr a mão no rosto para a gente espirrar. A gente precisa ter o movimento de tossir ou espirrar no braço, aqui
nessa região do cotovelo. Normalmente essa é uma região que a gente não leva até os outros. Nesse sentido, a gente precisa parar de tocar todas as pessoas que a gente, infelizmente, até outro dia estava tocando e abraçando, mas você pode tocar imediatamente após aquele indivíduo ter tossido no próprio braço. Então, a gente tem que evitar esse contato nesse momento que a gente sabe que é de alto contágio. É chato, mas a gente tem que sentar um pouco longe do nosso colega. E se por acaso a gente está num ambiente domiciliar e a gente tem alguém que começa a ter sintomas, a gente precisa identificar o quanto antes se é coronavírus ou não. Não é nenhuma novidade que muitas vezes a gente fala, olha, quem tem infecção pelo coronavírus precisa ficar num quarto separado em casa, precisa. Aproveito aqui essa outra imagenzinha que tem o prato com as mãozinhas. Esse indivíduo, sinto muito, a gente precisa levar comida para ele dentro do quarto. Se ele for sair do quarto por qualquer outro motivo, a gente precisa pedir que ele coloque máscara. E a máscara, para quem tem sintomas, é máscara cirúrgica, aquela máscara de TNT. Não adianta colocar só a máscara de tecido, porque ele já tem sintoma, ele vai expelir muito mais vírus. A gente precisa colocar uma proteção um pouco maior. E a gente precisa, inclusive, algumas vezes, se nesse ambiente domiciliar, usar uma máscara com grau de proteção até maior. Então, evitar ficar tocando também o corpo, a superfície, ficar tocando o rosto. E, obviamente, essa última janelinha, ela não é só para dizer para a gente que precisamos de ambientes bem ventilados. Ela também serve para dizer que a gente tem que ficar em casa. Não adianta ficar em casa com o nosso primo, nosso tio, o nosso parente que veio de outra casa. Quando a gente fala de não ter contatos, significa que a gente precisa ficar em casa com os nossos de casa. Então, não adianta eu falar, mas eu fiz um churrasco com os membros da minha família. Mas a partir do momento que eles moram em outro domicílio e eles não estão todos os dias com você, diferente de morar dentro do mesmo terreno, ali da mesma casa, eles não fazem parte daquele núcleo exatamente naquele momento. Eles têm exposições diferentes. Então, a gente tem a quebra do isolamento social e desse isolamento familiar que muitas vezes a gente tanto preconiza e tanto discute. Nesse sentido também, voltando à imagenzinha do pratinho, dos itens aqui, é importante frisar que itens pessoais não se compartilha talher, não se compartilha mais nesse momento o mesmo prato antes deles serem higienizados. Não dá para dividir um prato que a gente leva e simplesmente dividir. Por exemplo, pego um pão, eu divido esse pão com as mãos, não higienizadas, ou com a mão simplesmente, puramente, e dou ao meu colega metade do meu pão. Não tem jeito. Você não vai conseguir garantir que naquele momento você não está transmitindo. E muitas vezes a gente sabe que o indivíduo que ele está infectado, ele não sabe que está infectado. Então ele acha que está tudo bem. Ninguém vai passar para o outro porque quer. Então a gente precisa ter muita responsabilidade em todas essas ações. Dá para ficar compartilhando a caneta? Não dá para ficar, pega aqui. Cada um cuida do seu espaço, cada um cuida dos seus itens pessoais. Em casa, quando a gente tem um caso sintomático, infelizmente, a gente precisa seguir com essas recomendações. Outras situações possíveis. Quando a gente sai de casa, eu posso, por exemplo, ir no supermercado. E aí eu posso não respeitar a fila e o distanciamento. E nós somos hoje vigilantes da saúde. Se eu notar no indivíduo que ele não cumpre com o uso de máscara, ou que ele está agredindo, inclusive, a minha integridade, eu devo alertá-lo, afinal, seremos nós, os potenciais ali infectados. E eu acho que é tudo muito... A impressão que eu tenho, agora compartilhando uma questão pessoal, eu sinto que no início, muita gente estava mais preocupada quando tinha um caso ou outro. Agora a gente está falando de quase 7 mil casos em Rio Preto, de 2 milhões de casos no Brasil, com mais de 82 mil mortes no país, e a gente está um pouquinho mais solto em relação às prevenções. Antes, as pessoas brigavam para ter máscara. Agora, elas não se preocupam em fazer o uso e em pedir para o colega usar a máscara. Muitas vezes a gente deixa aquele colega chegar próximo da gente e ele não está usando. E a gente fica, mas eu devo cobrar? Algumas vezes eu acho que você tem que cobrar sim.
Então, é uma questão de proteção. A gente parece chato? A gente parece, mas assim, de verdade, ter coronavírus nesse momento, inclusive de escassez de leito, escassez de recursos, a gente sabe que muitas vezes, há pouquinho tempo atrás, a gente estava com escassez até de testes, eles estavam demorando um longo período, imagina o que é o indivíduo afastar e ter que esperar 4, 5 ou 6 dias para ter o resultado do teste. Hoje, felizmente, contando já para vocês de algumas estratégias que estão sendo feitas, a gente já tem as unidades da HB Saúde fazendo esses testes de uma forma muito mais rápida, 24, 48 horas muitas vezes, mas nem sempre isso foi possível. E aí a gente tem alguém que fica afastado 6 dias, na ansiedade de saber se tem ou não, morando com alguém muitas vezes que tem uma comorbidade, e aí você fica muito mais ansioso, mas e se eu passar para mais alguém? A gente sabe que isso pode acontecer. Então é preciso claramente ter ali, muito focado, quais são as medidas de prevenção, e saber onde buscar os serviços quando a gente precisa. Então é saber quando buscar o serviço de saúde e buscar com cautela. A gente não pode sobrecarregar um serviço de saúde, mas eu não posso ter, por exemplo, falta de ar e ficar na minha casa, esperando que talvez eu piore um pouco mais para eu buscar o serviço. Eu não posso, por exemplo, fazer automedicação. Como a gente está discutindo aqui, todos os dias mudam os medicamentos, as alternativas, os estudos a respeito de medicações para tratamento. Então, eu posso usar isso hoje? O que você pode usar hoje, talvez você não possa usar amanhã. O que você usava ontem, talvez não é mais a oportunidade de tratamento de hoje. E aí, nesse contexto também, a gente tem focado agora, vocês têm visto na mídia, uma série de vacinas que já estão sendo promovidas, já estão sendo testadas. Uma delas é a vacina de Oxford, da unidade da Universidade do Reino Unido, já estava sendo testada, então existe uma perspectiva de que logo, é óbvio, não há uma data específica, mas de que logo ela possa estar presente. Os estudos ainda são de eficácia, então ninguém está dizendo que com certeza ela já cai. Essa semana saiu um estudo, com certeza ela causa, Cássio, uma imunidade duradoura, consistente. Eles ainda estão sendo publicados, estão sendo validados. E a gente tem aqui no Brasil, inclusive aqui em São José do Rio Preto, nós teremos um centro de imunização, pelo menos de teste das vacinas, do Butantan para a Covid. A gente já tinha esse trabalho sendo feito com a dengue, e agora os profissionais de saúde vão começar um pouquinho na frente nesse cenário, e eles vão poder participar. Mas lembrando, a gente está falando de estudos, não tem nenhuma vacina ainda pronta que possa ser distribuída para a população. Hoje, ainda, a melhor forma de promover o bloqueio de toda essa cascata, de toda essa cadeia, ainda é com medidas de prevenção. A gente precisa focar em distanciamento, uso de máscara e evitar infectar, inclusive, o nosso colega ou o nosso familiar. Bom, dito com tantas informações que foram aqui colocadas, e eu tenho certeza que o Celso já está levantando algumas perguntas aqui para nós, para a gente discutir, eu gostaria de passar para o slide final, deixar para vocês aqui meu muito obrigado por participarem, saibam que nós estamos à disposição para oferecer o que tem de mais novo, o que tem dentro do que está atualizado, em termos diagnósticos, de acolhimento, tudo que for possível. Eu estou à disposição, não só eu, mas toda a equipe HB Saúde de assistência. A gente tem um time que faz o monitoramento dos pacientes, dos colaboradores que são pacientes. Então, quando sintomáticos, a gente oferece orientação, tira dúvida, esclarece quando buscar ou não emergência, quando que é preciso fazer um teste diagnóstico, onde fazer o teste diagnóstico, e depois dar um apoio para vocês também no retorno ao trabalho, para que a gente possa voltar de forma segura. Então, eu encerro a apresentação, agradeço muito a participação de vocês, vou deixar o Celso conduzir as perguntas para que a gente possa continuar o nosso bate-papo. Obrigada, pessoal. Celso? Oi, doutora. Com você agora. Parabéns pela aula.
né? Na verdade, é uma aula assim que nos enche de esperança, alivia um pouco a nossa preocupação, né? Eu acho que essa questão, principalmente de nossa proteção, dos cuidados que nós temos que ter, ainda mais nesse momento tão crucial aqui na nossa região, é sempre importante. Nós tivemos diversas perguntas, eu não sei se vai dar para responder todas, mas aí nós nos comprometemos em responder, né, que não seja agora, mas em tempo breve, até amanhã a gente responde. Eu vou selecionar alguns itens que, que tratam de diferentes técnicas, mas chegam a um resultado mais ou menos igual, né? Tem uma aqui da Karina Lauer, que é uma questão das gestantes. Sempre tem essa dúvida, né? Então, primeiro, a gestante pode transmitir para o feto? A criança, quando nasce, se ela ficar no ambiente hospitalar, ela pode pegar Covid? Certo. Ó, em relação à gestante, vamos lá. Alguns pontos que são importantes, a gente aprendeu um pouquinho com influenza. Existia, até pouco tempo atrás, um posicionamento de que talvez a gestante tivesse uma evolução mais grave. Depois disso, foi colocado que a gestante de alto risco, talvez ela tenha, sim, uma evolução mais grave. Nesse sentido, toda atenção a gente tem que dar à gestante, mas ela tem um potencial de adquirir, inclusive de transmitir à população, como outros indivíduos. Talvez a preocupação maior seja em relação ao neném mesmo. Existem relatos, sim, na literatura que pontuam que possa ocorrer, sim, circulação do vírus da via aérea para o sangue, então existe um potencial de atingir o nenê, sim. Então, poderia acontecer essa infecção, sim, inclusive há relatos a respeito disso. Segundo ponto, não é uma questão do nenê ficar no hospital que levaria à infecção desse nenê pelo coronavírus. A gente sabe que dentro do ambiente hospitalar, a gente tenta respeitar o máximo das medidas de prevenção. Então, não é o fato dele estar no hospital, mas o fato dele estar suscetível, inclusive, a visitas, a movimentação dentro do hospital, algum indivíduo que possa ter a quebra da barreira ali de proteção, isso poderia acontecer, inclusive em casa. A gente sabe que existem profissionais de saúde que podem ser infectados e eles estão ainda no ambiente hospitalar, por quê? Porque eles não sabem ainda que tem o vírus. Pode acontecer? Somos todos população em geral. Não tem como a gente ter essa certeza absoluta nunca. Então, o fato de estar no hospital, não é esse o ponto, mas é o fato dele estar suscetível a exposições ambientais. Afinal, não dá para pôr uma máscara no nenê. Aliás, nenhuma criança. Se alguém aqui conseguir ter a receita para colocar uma máscara para prevenir que as crianças se comportem e fiquem ali quietinhas, bonitinhas, olha, vai conseguir um prêmio realmente, porque é muito difícil. Sem contar que a mãe, muitas vezes, pode saber que pode não saber que tem. E ao aproximar a criança até para amamentar, ela pode transmitir, é uma distância muito curta. Então, ela também, diante da possibilidade de ter, ou tendo, ela tem que fazer uso de máscara. Ela não pode afrouxar as medidas também nesse contexto. Perfeito. Ainda nesse item, tem uma pergunta da Esther também que remete a uma situação. Logo no passado, quando começou, nós sempre classificávamos como grupo de risco os idosos, né? E aí veio as pessoas que também têm uma patologia, e ela pergunta dos jovens, né? Que os jovens no passado também, e as crianças, eles não eram tão suscetíveis ao Covid. Mas com o passar do tempo, os jovens também começaram a ter casos, né? O que a doutora pode falar sobre isso? Abaixa o som. Será que a interferência
É do ponto? Será que é... tá ouvindo? Tá meio robótica. Só um minutinho, está aqui. Não ficou bom. Eu acho que reconecta o Tava relé. suando. Reconecta o som. Só um minutinho. Tá ouvindo? Perfeito. Perdão, é que estava suando um pouquinho. Bom, voltando então a essa questão dos indivíduos, jovens. Dos jovens. Na verdade, todos os indivíduos, eles estão suscetíveis à medida que é uma questão de exposição. Não existe resposta já com proteção. O que nós pontuávamos antigamente é que existiria uma gravidade maior em idosos, em grupos de risco, incluindo acima de 60 anos, o que a gente não estava observando entre a população mais jovem. O que, com o aumento do número de casos, já começa a mostrar para a gente que existem casos graves em crianças, em jovens adultos e idosos e aqueles com comorbidades. Então, hoje, a gente está todo suscetível, toda a população, inclusive para uma gravidade maior. Porque se a gente pensar que muitas vezes a gravidade da doença, ela advém daquela resposta exacerbada, depois de 7, 10, 12 dias, o indivíduo que ele tem muita resposta imunológica, ou seja, um sistema imune ali equilibrado, ele pode fazer uma resposta mais exacerbada. E ele pode ter consequências da doença, não só pelo efeito do vírus, mas pelo efeito da sua própria resposta ao vírus. Perfeito. Quando nós falamos de pessoas com grupo de risco, eu tenho duas, o Francis e a Celinha. O Francis já fez o CIA, né? Há 3 anos, ele hoje não toma mais medicação, e a Célia fez uma tireoidectomia. Eles perguntam se eles podem ser considerados como grupo de risco. Olha, perdão, em relação à CIA, normalmente eu estou entendendo que é uma correção de uma CIA, e normalmente a CIA é uma malformação menor dentro de todas que a gente tem. E a tireoidectomia não deixa de ser ali um procedimento cirúrgico que gera um certo desequilíbrio. Na prática, tirando aquelas doenças que foram pontuadas, as cardiovasculares descompensadas, propriamente ditas, infarto, hipertensão descontrolada, CIV, que é uma doença um pouquinho mais grave, doenças congênitas maiores, principalmente em crianças, diabetes, obesidade, doenças pulmonares, as outras doenças, se elas estão numa condição clínica compensada, teoricamente não foi demonstrado. Não significa que pessoas com essas condições não possam ter uma forma grave. Mas, dentre todas que têm a forma grave, elas não são as principais. Afinal, até quem não tem comorbidade pode ter uma doença grave. A gente está suscetível. Perfeito. Tem casos aqui, por exemplo, da Eliana Assunção, da Fernanda, que relatam famílias, né? Tem lá o pai e a mãe deram positivo e ela e os filhos não, apesar de morarem juntos. Ou mesmo assim, tem uma filha ou uma irmã que na mesma família também tem situações diferentes. Isso pode ocorrer? Pode ocorrer sim. Se a gente pensar que nós temos exposições diferentes, nem sempre muitas vezes eu posso chegar em casa um pouco mais à tarde, um pouco mais à noite, não ter contato. Com meu marido, por exemplo. Hoje meu marido está de plantão. Eu não vou encontrá-lo e tudo mais. Se hoje fosse um dia que eu estivesse já potencialmente transmitindo, e amanhã eu começar a tossir, talvez eu consiga quebrar a cadeia logo no início. Até porque a quantidade de vírus que uma pessoa pode expelir não é a mesma. Pode ser que nós estejamos no mesmo ambiente e eu tenha um potencial de transmitir a você muito baixo nesse momento. Sim. Pode ser que eu tenha uma pequena quantidade de vírus. As pessoas não têm a mesma quantidade. Então, acaba que a transmissão ela é bloqueada precocemente e muitas vezes a gente tem um indivíduo que ele pode ser negativo.
Outras vezes, a gente tem dentro de um ambiente casos positivos e a gente pode ter, inclusive, casos assintomáticos. O que a gente não pode achar que o assintomático não teve. O que a gente fez foi, muitas vezes, não testar. Ele não teve sintomas e eu presumi que ele não teve. E aí acabou não transmitindo, ele está de máscara, está tudo bem. E depois de um certo tempo, se eu fizer um inquérito, eu faço pesquisa de anticorpos em toda uma população, eu descubro, por exemplo, que X pessoas, a porcentagem X, teve resposta, mas sequer teve manifestação. Isso é possível. Então, dentro do mesmo contexto, posso ter casos negativos? Posso. É menos provável? Sim, afinal, a gente está próximo, a gente não está de máscara no nosso ambiente domiciliar, a gente compartilha banheiro, cama, a gente dorme junto, a gente come na mesa, sentamos 4, 5 pessoas, porque é o mesmo núcleo familiar, então é mais provável de estar. A gente fala que é o critério epidemiológico que define o diagnóstico. Algumas vezes até a gente brinca que, mas vai fazer exame para quê? A gente já sabe. Tem 4 pessoas em casa já com sintomas e positivos. O 5º começa a ter sintoma. É uma questão meio prática de dizer, ele é positivo, independente. Se o exame for negativo, ele é positivo. E nessa sua fala final, a Fernanda Rouvarão, por exemplo, ela também, o teste deu negativo e ela ainda continua com sintomas, sente falta de ar. Ela pergunta, nesses casos, não só ela, mas nesses casos, repetimos o teste? Normalmente não. A gente tem uma tendência a não repetir. Talvez o teste já seja uma evidência ali de uma baixa quantidade de vírus. Lembrando, manifestação clínica não necessariamente é consequência da quantidade de vírus, mas muitas vezes da resposta ao vírus que o meu corpo desencadeia. Então, ela continua um pouquinho sintomática. Repete o teste. Se a gente já está conduzindo como, não é que eu não possa, eu até posso. Tudo vai depender se, dentro daquele momento que a gente tinha o gráfico em L com as curvas, se dentro de todo aquele momento clínico, ela estiver num período ainda precoce, de 1 a 7 dias do início dos sintomas, talvez repetir me ajude. A só confirmar, eu devo conduzir como. Se não, talvez seja melhor conduzir como, não atrasar a condução, ou entender a gravidade que o caso muitas vezes detém, mas talvez a confirmação mais tardia, se houver uma curiosidade de saber se realmente foi. Imediatamente, a gente entende como sendo, muitas vezes, até diante de todo um contexto epidemiológico e clínico, muitas vezes a gente acaba conduzindo como se talvez fosse. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Adriana Prates, que remete um pouquinho assim, vamos falar assim, em que estágio nós estamos? Estamos no platô? Pela sua experiência, pela sua vivência, quando nós vamos descer a curva? Eu prefiro acreditar que a gente chegou no platô, porque se tiver uma fase pior do que a gente está vivendo, Celso, eu particularmente não sei o que esperar. Mas a gente chegou num número muito elevado de casos, principalmente nas últimas 2 a 3 semanas de um esgotamento de recursos. Esgotamento não, mentira. A gente chegou num nível muito elevado de uso dos recursos de saúde, em todas as instâncias possíveis, e eu acredito que agora a gente entrou naquele momento de viver essa etapa de muitos casos, e são muitos casos realmente confirmados e graves todos os dias, e que a gente ainda vai ficar uns 30, 40 dias nesse momento, que a gente precisa ter muita atenção, justamente por isso que a gente precisa bloquear a transmissão. A gente precisa agora sim não afrouxar frente a todas as medidas de prevenção, porque até se esse cenário piorar, é catastrófico, essa que é a verdade, a gente vai começar a fazer escolhas. Mas não vamos chegar nisso não, se Deus não, quiser. Eu espero que não. Na verdade, a gente tem trabalhado muito para isso, e todas as instâncias têm trabalhado para isso, todos os órgãos, e realmente tem dado certo. Nesse sentido, tudo tem se organizado para que toda a população seja acolhida, tenha leito, tenha medicação, tenha testes diagnósticos,
Então, a gente está trabalhando justamente para que isso dê certo. No SUS, na atenção privada e tudo mais, o sistema está organizado. Uma pergunta, na verdade, tem algumas perguntas que remetem ao uso de medicamentos. Até você colocou na apresentação, mas os medicamentos profiláticos. O que a doutora podia falar disso para ter vitamina D, vitamina C, ivermectina? O que nós podemos falar sobre isso? Olha, em relação a vitaminas, não há nada que mostre para a gente que ter altos níveis nesse momento seria um fator protetivo. É óbvio que ter uma alimentação adequada, balanceada, ou seja, ter os níveis adequados das suas vitaminas, promove o bem-estar desse indivíduo, físico, enfim. E é um fator, inclusive, de prevenção de outras doenças, de outros acometimentos. Mas um estudo que fale, olha, tenha altos níveis de vitamina D, que ele é um fator protetor. Então, todo mundo deveria tomar. A gente não tem. Da mesma forma que a respeito das medicações, não há nenhuma medicação que, por exemplo, não estou sentindo nada, eu estou bem, eu, a princípio, sou uma pessoa não infectada pelo coronavírus, posso tomar alguma coisa? Qual a dose que eu tomo? A gente não tem nenhuma medicação, nenhum estudo que fala assim, olha, tome a medicação A, que você está protegido, você não vai pegar. A gente ainda não tem isso. Existem estudos que foram feitos de diversas medicações em pacientes, inclusive, sintomáticos, tentando evitar mortalidade, ida para UTI, ventilação mecânica. Os novos, os mais recentes, na verdade, que nós temos, são pacientes sintomáticos, precisando de oxigênio, nos quais o uso da dexametasona foi benéfica. Para pacientes usando oxigênio, de novo, não é preventivo, até porque dexametasona não pode ser usado preventivamente, e não foram para todos os pacientes. Ele diminuía a mortalidade em paciente grave sob ventilação mecânica, tanto que é usado atualmente em pacientes hospitalizados. Tá, então isso, porque tem muitas perguntas sobre a ivermectina, né? Então isso se enquadra nessa mesma lógica, né? Sim, a ivermectina é uma dessas medicações e não há, nesse momento, estudos que mostrem que ela deva ser usada por toda a população de forma preventiva. Ah, mas eu não estou sentindo nada, posso tomar ivermectina? A princípio, não tem comprovação científica. Não é a droga milagrosa. Tá, acho que para encerrar, nós temos algumas perguntas ainda, mas nós nos prometemos de respondê-las o mais breve possível. A pessoa pode pegar novamente a Essa COVID? é a pergunta de $1 milhão. Existem relatos na China de indivíduos que tiveram dentro da primeira onda e depois vieram a ter um outro, eu não diria um outro vírus, mas tiveram uma nova infecção. Inclusive tem sido estudado alguns casos já aqui no Brasil, mas a gente não sabe. A imunidade é duradoura? A gente também não sabe. Ah, peguei coronavírus, não pego mais? A gente não sabe. Peguei, me perguntaram isso essa semana. Ah, eu peguei, então eu não preciso mais usar máscara, porque eu não pego nem transmito. Não, pelo amor de Deus, a gente não sabe sobre isso. Então, a medida de precaução que você tinha antes de adquirir, você tem que manter depois. Até porque coronavírus é um dos agentes que a gente tem no contexto atual. Eu tenho influenza H1N1, eu tenho outros influenzas, eu tenho outros vírus respiratórios que, principalmente na população pediátrica, são extremamente graves, população oncológica são extremamente graves. Então, assim, o coronavírus é um detalhe dentro de um cenário infectológico bastante complexo, que a gente precisa garantir que as medidas de prevenção sejam instituídas, mantidas rigorosamente. Obrigado, doutora Cássia. Sua mensagem final. Eu agradeço muito. Eu gostaria de dizer a todos, colegas aqui de trabalho, que eu estou à disposição. Na verdade, o nosso time está à disposição. Todos aqui estamos encarando isso como um grande desafio. Gostaria que todos tivessem a responsabilidade dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu lar. Aqui a gente está falando da vida do outro. Nunca o nós foi tão importante quanto nesse momento.
A gente tem que deixar um pouquinho mais de lado o interesse pessoal, e eu acho que todo mundo aqui já está fazendo isso um pouquinho, mas nesse momento em especial, o nós é o mais importante. E eu acho que nós estamos juntos. Eu acho que isso é o que fica e é o que a gente vai levar. A gente brinca que a gente não sabe se vai ter um pós-pandemia. Eu espero que só que no pós-pandemia estejamos todos juntos, podendo comemorar as lições aprendidas e muito mais fortes. E obrigada, estou à disposição todos os dias, todo mundo sabe onde me encontrar, tem meu WhatsApp, meu telefone, meu e-mail, estou sempre à disposição, Celso. Obrigada pela oportunidade para falar com todos também. Obrigada. Imagina, acho que é sempre um prazer estar contigo aqui e aprender bastante. E para vocês, colegas, né, fiquem bem, nós estamos sempre ao lado de vocês, né, a empresa está firme, nós estamos fazendo tudo o que pode ser feito. Obrigado por seguir as regras que nós estamos colocando, né, vocês são sempre nós temos essa liberdade de expressão entre a gente. Sempre que tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição. Vocês que estão em home, vocês que estão na frente do trabalho, que tenham um ótimo final de semana, sempre com proteção, e conte com a gente. Muito obrigado, foi uma satisfação ter vocês aqui participando, prestigiando esse evento, que é o primeiro de muitos que vem por aí. Fiquem em paz. Obrigada.